Nessa empresa nada mais é que capacitar os profissionais para que eles possam enxergar como produzir metas e resultados através de um trabalho que seja muito simples. Muitas vezes os gestores complicam esse processo de gestão, não sabem avaliar realmente a ferramenta que tem na mão e os resultados não aparecem, né? Ao longo dos anos, principalmente com a dependência do Brasil com o modal de transporte rodoviário, a forma como administramos e otimizamos a frota tem se transformado e evoluído de forma exponencial. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, fica aqui nesse episódio, que é sobre isso que a gente vai falar. Seja muito bem-vindo ao podcast Gestor de Frotas. Meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Infleet. Estou com Flávio Oliveira. Fala, Marley. Obrigado mais uma vez. É sempre um prazer fazer parte desse projeto. E você que é nosso ouvinte, fica ligado porque a gente vai falar um pouquinho sobre a história da gestão de frotas. Me chamo Flávio Oliveira, gestor de frotas, consultor de trânsito e transporte, e espero que a gente possa trazer informação relevante para você. Exatamente, que é o propósito desse podcast, né? Que a gente democratizar, trazer acesso aí, fácil acesso a conteúdos de gestão de frotas no Brasil e todo mundo que saiba, né, o português, né, para a gente poder aqui disseminar esse conteúdo. Exato. Bom, a gente está aqui hoje para falar sobre a evolução da gestão de frotas, né? Como eu já citei aqui no início, a gente sabe que quando a gente para olhar de uma perspectiva, principalmente tecnológica, né? Exato. A gente tem uma ascensão muito grande, principalmente nos últimos anos. Depois da pandemia, principalmente, né? Exato, que a gente tem um boom tecnológico, Exato. né? Então é muito importante que a gente fale um pouquinho mais como é que foi essa evolução. E para falar sobre essa evolução aí, nada melhor que Laércio, né? Que é o nosso convidado de hoje aqui, uma pessoa de vasta experiência na área de gestão de frotas. Então, Laércio, se apresente um pouquinho aí para a gente, conta um pouquinho da sua história e experiência na área de gestão de frotas. Flávio e Marley, muito obrigado pelo convite, não é? Estou muito honrado em participar desse evento de vocês, não é? E como você posicionou na sua frase de introdução, não é? Você quis colocar como a gestão de frotas ou os veículos que está vendo esse crescimento exponencial, e eu gostaria de resumir com uma palavra ou com uma frase. Frota, sabendo usar, não vai faltar, tá? Bom, meu nome é Laércio Rodrigues, eu sou diretor da JL Rodrigues Treinamentos, empresa de consultoria e treinamento na área de gestão de frotas, com foco em resultados operacionais. A minha tendência nessa empresa nada mais é que capacitar os profissionais para que eles possam enxergar como produzir metas e resultados através de um trabalho que seja muito simples. Muitas vezes os gestores complicam esse processo de gestão, não sabem avaliar realmente a ferramenta que tem na mão e os resultados não aparecem, né? Comecei minha trajetória em 1984, numa empresa de transporte de produtos frigoríficos, que foi a maior empresa aqui do Brasil, na época com 1.000 conjuntos frigoríficos, não é? E ali foi um grande aprendizado, onde eu pude enxergar a importância de você ter um veículo para fazer um bom atendimento ao teu cliente. Porque muitas vezes o que acontece? Um cliente mal atendido é um negócio perdido. A empresa de transporte demora 1 ano para conseguir entrar e prestar um serviço adequado, mas por uma falha, em 1 minuto ele pode perdê-la. Então, nada mais certo de que um gestor ou a empresa procurar fazer um bom atendimento ao cliente para que essa relação comercial seja mais fidelizada possível. E cabe ao gestor de frotas entender esse processo, porque hoje, através dos estudos logísticos, nós verificamos que o veículo funciona como um estoque ambulante. E qualquer falha nesse estoque, a não chegada no tempo acordado, pode prejudicar um sistema operacional e, consequentemente, trazer muitos prejuízos. E o gestor precisa entender que ele está dentro desse conceito,
Que não, nós temos que deixar de ser simples consertadores de veículos para ser o quê? Gestores de processo com foco no excelente atendimento ao cliente. Perfeito, Laércio. Então, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui hoje no podcast do Gestor de Frotas. Seja muito bem-vindo. Aqui a gente vai falar bem aí sobre como que a gente pode trazer todos esses pontos de otimização que você trouxe. E aí, Laércio, fica uma primeira dúvida, que vai ser logo a primeira pergunta, né? Como era a gestão de frotas quando você iniciou sua carreira e quais eram os principais desafios, né? Porque ali você está falando da década de 90, um lugar totalmente diferente, né? Do que a gente tem hoje a nível de consciência de mercado, tecnologia, né? Começou em 84? 84. Década de 80 então, né? Eu falei 90. 84 eu tinha 4 anos de idade. Então, rapaz, essa grande experiência que foi adquirida, ou seja, esse tempo de trabalho, me permitiu entender todo esse processo, e eu sempre tive aquela curiosidade de fazer questionamentos, ok? Quando eu comecei a trabalhar como gestor de frotas, aliás, eu comecei mesmo com a mão na massa, marcando o número de pneus, abastecendo veículos, aí terminava de fazer esse serviço, pegava todas aquelas informações que eram apontadas para colocar num sistema de papel, não é? Que volta e meia aqueles papéis sumiam do processo e você ficava sem aquela informação. E quando você não tem informação, você deixa de ter uma diretriz, você deixa de visualizar um resultado porque está faltando um pedaço. Então, nós temos que entender hoje no processo de gestão de frotas que é fundamental que a informação ande ao seu lado no tempo que você precisa. Hoje é muita rapidez para que os resultados realmente venham a acontecer, né? Então, o foco naquela época é o quê? Acerto de conta com o motorista, né? Controlar o combustível, o tanque de combustível que tinha dentro da empresa para fazer o pedido para a distribuidora, para o veículo não ficar sem abastecer, atendimento de telefônico para os motoristas, para que a viagem fosse realizada no melhor tempo possível. Então, eram coisas muito básicas, mas que não te permitiam fazer análise de nenhum contexto para você tomar uma diretriz. Eu só acumulava as informações para depois, e nem gerava relatórios naquela época, acumulava as informações para ver se haveria ou não algum problema em função desses números, ou prestação de contas, por exemplo, com fornecedores de combustível dos postos, para deixar aquela coisa mais ou menos acertada. E, consequentemente, havia demoras no processo, se perdia informações, e você nunca tinha um resultado. Eu nunca sabia se aquela viagem tinha sido satisfatória ou não para a empresa, se tinha sido lucrativo ou não. Porque o gestor, o dono da empresa, queria simplesmente atender bem ao cliente. Então, são pontos de essência que hoje, nós como gestores, precisamos entender e absorver isso. Naquela época, o foco era o quê? Atendimento de excelência ao cliente. Então, é um ponto que hoje nós devemos analisar e buscar diretrizes para que isso realmente aconteça. Imagina aí, como tem uma máxima da administração, né, na gestão, que diz que aquilo que a gente não consegue medir, a gente não consegue administrar. Né? É uma frase de William Deming. Sim. E aí você começa a observar a história que o Laércio está trazendo e fica imaginando que ainda hoje nós temos gestores de frota que trabalham ainda com anotação em papel. Que ainda não sabem se a utilização da frota é viável ou não. Se é viável ter frota própria ou se é viável terceirizar. Ainda hoje nós temos gestores de frota se não sabe se... Ele sabe a história, né? Quanto de combustível gastou, por quanta quilometragem. Talvez nem saiba a quilometragem. Talvez nem saiba. Né? A informação que se perde no meio do processo. Mas imagine que ainda hoje nós temos empresas de transporte, transportadoras, empresas de ônibus que trabalham
ainda com anotações em papel, em planilha, em informações que se perdem, em uma análise que praticamente não existe ou não dá para fazer, é uma análise somente do montante, né? Do geralzão. Eu gastei tanto combustível, meus veículos rodaram tantos quilômetros, mas não sabe se o combustível que comprou ele está sendo bem utilizado, porque uma coisa é saber comprar bem, outra coisa é utilizá-lo bem. Perfeito. Né? E ainda hoje nós temos empresas que trabalham com esse tipo de informação ou falta de informação. A história que o Laércio está trazendo para a gente ainda é uma realidade em muitas empresas, viu, Laércio? Flávio, porque o que acontece? Nos meus treinamentos eu vejo muita dificuldade dos gestores em entender o processo, não é? Vou te dar um exemplo aqui. Imagine, na questão de combustível, como você falou, que a meta da empresa é que o veículo faça 2 km por litro. Ok? Só que, em função de falta de treinamento, problema de manutenção, ou peso, roteirização, que o motorista pode gerar, ok? A gente não sabe o Brasil é muito grande, quando o veículo sai de fora da empresa, acontece muita coisa. Isso. Tá? Então, imagine, você tem um veículo que fazia 2 e começou a fazer 1,9. Aí você pode pensar, poxa, 0,1 km por litro não é nada. Aí você pega 0,1 km por litro para uma frota de 100 veículos, que roda 10 mil quilômetros por mês. Ok? O preço do diesel, vamos colocar aí arredondando para R$6. No ano, você está perdendo mais de 14 milhões. E aí? Porque quando você coloca todas as informações de custo num balaio só, você não sabe o que é combustível, o que é conta de pneus, o que é conta de manutenção, o que é conta de salário. E aí vai acontecer o quê? Você vai dar um remédio genérico. O cara tá com câncer, você tá dando o quê? Dipirona. E aí? Problema? Não vai resolver o problema. Você não tem um foco. Então, o gestor precisa começar a entender e começar a analisar coisas que não fazem, infelizmente, porque antigamente você tinha uma estrutura de transporte, quando eu falei de transporte, frota, manutenção, você tinha 10 funcionários. Hoje você tem o quê? 2 funcionários. O gerente está digitando a informação. Se ele está digitando a informação, ele não está analisando. Se deixa de analisar, são 14 milhões que vão para o ralo. Aí, será que é o gestor que não funciona, ou a empresa que não funciona, ou a empresa que não tem uma estrutura? A partir do momento que você deixa de ter mão de obra, eu preciso ter tecnologia ao meu lado para que gere informações e eu tome decisão rápida. Se eu não tiver isso... Não existe almoço grátis, né? Não existe. Infelizmente não existe. E isso, infelizmente, ainda continua na grande maioria das empresas. E a gente vê que a gente tem um avanço histórico acontecendo, um avanço que eu participei, o Laércio está participando disso também, a Inflit é um exemplo disso, está vivenciando esse período agora, atual, e a gente ainda tem empresas que acham que... Mas assim também, vamos lá, eu não sei se Laércio viveu isso, eu vivi. Alguns gestores de frota hoje ainda têm muito medo de trabalhar com tecnologia porque eles foram assediados com muita coisa que não resolvia nada. Muita promessa. Muita promessa que não entregava. Falta de instrução também. Às vezes até a tecnologia estava lá. A tecnologia estava lá e não tinha a instrução necessária para usar. Ele não tinha a sabedoria, a expertise para utilizar ou para tirar daquela tecnologia o que ele precisava. Mas muita tecnologia realmente era só saquinho de vento que era vendido e não entregava resultado. Tem as duas partes. Sim. E nós temos empresários hoje que estão totalmente assim, céticos ou com muito medo de investir em algo e de repente não trazer resultado de novo. Ou tinha até um resultado, mas depois o pós-venda deixou a desejar.
ou a tecnologia quebrou e eu não tinha reposição. É uma série de situações que deixam o empresário realmente amedrontado com as novas tecnologias e, às vezes, muitas vezes, permanece ali no papel, permanece na planilha, permanece perdendo informação por conta de medo do que aconteceu historicamente. Não sei se o Laércio teve essa mesma impressão, mas foi algo que eu vivenciei bastante. Flávio, isso que você está colocando ainda acontece muito. Porque o que acontece, no geral você tem uma ferramenta tecnológica que vai proporcionar um ganho de tempo e produtividade para o gestor, para a empresa. Uhum. Porque o gestor hoje ele tem que funcionar como um facilitador. É o camisa 10, é o Zico que pega a bola, chega, ele vai tocando para todo mundo, entendeu? Para a bola ficar na cara do gol, porque o centroavante fazer o gol e a vitória acontecer. Só que o que acontece? Se o gestor ele não sabe calçar uma chuteira adequadamente, vai acontecer o quê? Ele pode pisar e cair e danificar o tornozelo. Então, muitas vezes falta a orientação até de quem tem essa tecnologia de fazer um acompanhamento e analisar se aquele gestor ele está capacitado para utilizar bem a tua ferramenta, se a tua ferramenta permite essas informações para tomada de decisões precisas, para que o negócio realmente aconteça. Como você falou, tinha muitas tecnologias que foram ventos colocados que não deram resultado nenhum. Porque também faltou o quê? A parte técnica dessa ferramenta, fazer esse acompanhamento. Se eu não sei utilizar o computador, se eu não sei digitar, vai complicar bastante. Agora, se eu já conheço bem de informática, já conheço bem do meu processo, e sei que a tua ferramenta vai encaixar tranquilamente no meu dia a dia, eu tenho que abraçar, porque eu vou ganhar tempo. A informática, a tecnologia hoje veio para quê? Para agilizar o processo. Aquela informação que você colocava num papel para depois jogar numa planilha lá do Windows XP para você ter o resultado, demorava 5, 10 dias. Hoje você tem uma tecnologia, aperta o botão, já dá o quê? Tudo que o motorista fez, por exemplo. Uhum. E aí você toma a decisão rápida. Agora, muitas vezes a tecnologia atende, só que o profissional, o gestor, ele não toma a decisão adequada. Muito. Então, o gestor precisa conhecer da ferramenta e ter uma meta de alcance de resultados, porque se ele fizer as coisas que são adequadas, ele vai deixar de ser um gestor de frota, porque um é artigo indefinido, não simboliza nada. Agora, quando é o gestor de frota, o cara, aí a situação muda, porque ele tem uma valorização tanto interna, porque está atendendo às necessidades da empresa, como externa, que vira uma referência no mercado. Perfeito. E, Laércio, eu fiquei curioso aqui, porque você até citou logo no início, ali na primeira pergunta, que vocês anotavam tudo em papel, né? Isso. Sim. Isso é um ponto que chega a ser curioso, né? Pra gente hoje, assim, que está introduzindo agora no mercado, para as pessoas, os gestores de frotas que nasceram há pouco tempo, pensar que não teria nada de informática naquela época para fazer uma gestão de uma frota é surreal, né? Chega a ser surreal. Você imagina isso. Pode falar. Imagine, Marli, por exemplo, eu fazia o abastecimento dos veículos da empresa, ok? Então, você tem o odômetro do abastecimento. Você tem que pegar aquela numeração do reloginho, ok? Fazer todos os abastecimentos, tá? No final do dia, pegar o registro final do contador, fazer a diferença e comparar com os abastecimentos que foram feitos para ver se bateu a conta. Caramba. Ainda tem que fazer na calculadora, né? Pegava a calculadora, reduzia a quilometragem final, menos a quilometragem inicial, e aí dividia pela litragem que foi consumida. Agora eu tenho quilômetros por litro desse veículo nesse último abastecimento. O último abastecimento foi de 2. E agora o veículo só fez 1,90. Opa! Era nesse sentido que acontecia.
Imagine, Flávio, na alta produtividade da empresa, por exemplo, como eram produtos frigoríficos, no final do ano atendia muitos supermercados. Aham. Por exemplo, Paz Mendonça, eu não sei ainda se ainda encontramos em Salvador, a nossa empresa era a Paz Distribuidora Mendonça direta. era um cliente assíduo e muito valorizado dentro da nossa empresa. Então você imagine, 50 veículos que você fez abastecimento, aí você vai contar no relógio, aí abasteceu 100,2, 100,2. E aí, você vai colocar aquele ponto 2 ou vai arredondar? Porque se você arredondar, depois vai dar diferença. Aí imagine Uhum. Imagina. como era complexo, né? E o que me deixa curioso, Laércio, é saber como é que foi o passo a passo, né, para vocês, de introdução da tecnologia, né? O que é que foi surgindo naquela época Que facilitam. que facilitou, né? Que deu um alívio para vocês, né? Foi o quê? Foi as planilhas? O que é que foi? O que acontece, Marlene, nessa empresa onde eu comecei, eu havia terminado, na época era o colegial, né? Hoje é Ensino médio. ensino médio. E aí eu entrei na faculdade. E quando você entra na faculdade, você começa a enxergar, fiz engenharia mecânica, engenharia de segurança do trabalho, administração de empresas. Quando você faz a administração de empresas, o teu foco é o dinheiro. Analisar o que você está gastando. Então eu comecei a verificar essa questão de valores que eram despendidos nessas operações e principalmente no tempo. Então comecei a pesquisar, poxa, como que eu posso analisar, agilizar o meu processo de gestão de frotas? Será que tem uma ferramenta? Aí você faz muito benchmark com as outras empresas e começa a ter essas informações. E aí eu comecei a pesquisar, embora a empresa também ela tinha dificuldade de aceitar essas novidades, porque começou com um pai de 3 irmãos, que tinha um caminhãozinho, que trabalhou, conseguiu 10, trabalhou, conseguiu 100, e depois os filhos trabalhando e neto conseguiram 1.000. Então já o negócio começou a andar, mas pensar o que entra, tudo bem que você está faturando, legal, mas e o que está saindo? Será que essa viagem foi lucrativa ou não? Então eu comecei a fazer muitos questionamentos. Não é? Por exemplo, quando eu entrava debaixo do caminhão para anotar o número dos pneus, tinha um técnico da Goodyear que me ensinou e me ajudou bastante, chamado Virgílio Rosa, que ele falava, cara, começa a se interessar por esse assunto de pneus, porque você vai ver o quanto de informação, e se você trabalhar legal, o que pode abrir portas. E graças a Deus, seguindo esse conselho das pessoas sábias, né, eu consegui um pouco de espaço nessa área também de gestão de pneus. Né? E essas informações, quando a gente começa a buscar ferramentas, aí você tem, a máquina era um Lentium, aí depois você fala, poxa, será que tem um Pentium? Aí sai do Lentium para pegar o Pentium. Né? Aí começa a gerar algumas planilhas, aí começa a fazer alguns links, aí você faz um cursinho de Excel que vai te ensinando essas informações, e você começa a fechar o cerco dessas variáveis que vão influenciar nesses custos operacionais e começar a entender cada um para começar a gerar alguns números, né? Isso foi uma coisa que facilitou bastante. Na época, a preocupação, né, depois de 1984 até 92, 96, era questão de rastreamento. Então, a tecnologia que tinha é para rastrear o veículo, ou seja, aonde está o meu veículo? Só que eu tenho um rastreamento, mas eu não estou analisando muito bem meu rastreamento. Então, usando a ferramenta de um modo inadequado. Eu tenho a ferramenta para falar que tenho, mas eu não faço apuração de nada. Então, só estava adicionando custos no meu processo sem ter nenhum tipo de rentabilidade. É basicamente um uso obsoleto, né, das ferramentas. Sim. Né? E aí começou a evoluir em que momento que de repente deu uma virada de chave? O boom. O boom. A tecnologia chegou agora para ajudar e trazer resultado. Quando foi que você percebeu que isso começou a acontecer?
Eu acredito, Flávio, que foi a partir um pouco antes da pandemia, Hum. tá? Porque o que acontece? Você deixou de ter o contato, você começou a pensar de um modo mais amplo, não é? Porque muitas empresas do segmento de transporte quebraram. Quais foram as causas que levaram ao fechamento dessas empresas? Então o mercado começa a falar: a empresa tal quebrou, a empresa X quebrou, a empresa Y quebrou. Mas o cara estava bem estruturado, tinha um monte de cliente. Aí você começa a entender que operacionalmente os processos estavam sem análise. E para você analisar informações, você precisa ter o quê? Ferramenta rápida. Uhum. Então, eu acho que a partir da década de 19... próximo entre 2000 e 2010 começou esse boom de ter essas informações, ter facilidade para obter informações através de ferramentas. Mas no primeiro instante foi só mais focado com rastreamento, depois alguma coisa voltada para roteirização, né? Apareceram alguns softwares relacionados com gestão de pneus e gestão de frotas também que ajudaram bastante a começar a ter esse controle mais informatizado, mais algo mais analítico, né? Para te dar um norte do que realmente acontece. Era aquela coisa de começar a centralizar a informação. Sim. Na verdade. Sim. Eram alguns softwares que surgiram para... como se eu tivesse várias planilhas convergindo num único sistema. Então, a gestão de pneus estava dentro daquele software, a gestão de combustível, a folha de pagamento estava dentro daquele software. Então, o gestor começava a visualizar a informação num único sistema. Mas, ainda assim, era um sistema que precisava ser alimentado. Sim. Eu acompanhei um pouco dessa fase. Ainda hoje nós temos sistemas com esse viés, que evoluíram também, né? Hoje já se encontra esses sistemas totalmente integrados com outros sistemas que buscam informação em determinadas outras ferramentas. E aí eu acompanhei um pouquinho. Para mim, o boom, né? Porque eu tenho quase 17 anos trabalhando com gestão de frotas, o boom aconteceu ali de 2015 para cima, né? Quando surgiu mesmo a telemetria, que era visualizar o comportamento do motorista. Sim. E já existia outras ferramentas que faziam isso, mas que não era com a informação enviada... Na mesma hora, né? Em tempo real. M2M em tempo real, né? Era informação que tinha que ser coletada nos carros. Sim. Eu me lembro que alguns ônibus vinham com um sistema... Chamava como, rapaz? Tacomax. Chamava Tacomax. Era um sistemazinho que coletava informação para detectar curva brusca, por exemplo. Usava aquela bolinha de nível. Sim. Usava aquele sensorzinho de nível para dizer que havia uma curva brusca ou não. E alguém tinha que ir lá no carro buscar aquela informação. Os próprios tacógrafos vieram com uma solução tecnológica interessante também, mas era uma informação que alguém tinha que ir lá buscar. Isso tudo gerava um outro trabalho para a gestão de frotas, era mais uma mão de obra para buscar informação. Depois veio as câmeras de monitoramento, que também, né, faziam uma gravação e alguém ia ter que ir lá buscar o chip. Eu acompanhei ali, acho que de 2010 em diante foi que essas coisas começaram a surgir para mim, né? Aí ele falou de um pouco antes, de 2000 a 2010, com os softwares que surgiram. Eu acompanhei ali de 2010 em diante. Sim. Essas novas tecnologias. Mas um ponto que é fundamental, Flávio, é que embora você tivesse uma metodologia para aferir essas atividades que eram geradas numa condução do veículo, infelizmente ainda faltava análise. Muito. Você entendeu? Você tinha uma ferramenta, mas você não analisava. O motorista excedeu a velocidade, por exemplo. A velocidade era o principal. Você vai lá falar com o motorista? Não vai. O principal análise era a velocidade, né? Não tinham tantas outras análises relacionadas a outros comportamentos.
E quando você falou do tacógrafo, você pegava o disco do tacógrafo, você tinha que olhar para ver onde tinha essas variações, né? Aí daqui a pouco o fabricante de tacógrafo já criou um leitor que facilitava Isso, essas informações. exato. E uma coisa que foi muito favorável também, por isso que eu te falei dessa época de 2000 e 2010, eu trabalhei numa empresa do segmento de produtos químicos. E em função dessa certificação SASMAC, eles começaram, para evitar acidentes, né, com frota, eles começaram a ser muito mais rigorosos. Então, para você passar numa auditoria do SASMAC, tinha muito esse tangente de manutenção, controle de motoristas. Jornada de trabalho. Jornada de trabalho. Teve até uma coisa que foi engraçada, porque nessa empresa que eu trabalhava, tinha motoristas antigos e tem aqueles que você já conhece, né? Uhum. Que gostam de tomar os beer night deles e dirigir, não é? E tinha uma empresa que ela fazia quando o motorista ia carregar, a psicóloga fazia entrevista e tinha bafômetro, tinha exame de sangue. Uhum. Então, para fazer trabalhar naquela empresa, nós precisamos colocar um lote de motoristas que eram os mais, vamos dizer assim, caretas possíveis, que não bebiam, que não fumavam, entendeu? Que tinha uma vida bem regrada para atender aquele cliente. Então, imagina a loucura que você tem para preparar essa estrutura. Para preparar essa estrutura, você vai deixar de analisar números. E aí o negócio fica complicado. E hoje não só as tecnologias mudaram, né? Para você ver que como a coisa mudou na época, era comum a gente ver esse tipo de situação e a gente tinha que, para determinados clientes, fazer uma seleção diferenciada. Mas hoje você tem até o E-Social, que ele garante que o motorista ele faça o toxicológico. Na verdade, exige o toxicológico para o motorista. Então, as empresas hoje estão com uma política antidrogas, política anti-álcool, para poder assegurar que os seus colaboradores realmente estejam afastados dessa realidade, que para autônomos ainda pode ser que seja uma realidade, mas na maior parte das empresas hoje já há um controle bem mais rigoroso. Isso já é uma evolução histórica também que a gente está vivenciando. Porque a partir do momento que você começa a cuidar do motorista, do que ele pode proporcionar, o histórico já modifica. Porque o que acontece? Você pega um motorista que está despreparado, ok? Uhum. A tua conta salário vai ficar lá embaixo, mas a tua conta manutenção vai lá para cima, porque ele não conduz o veículo adequadamente. Então, manutenção, pneu, combustível, vai lá para cima. Opa, vamos fazer um nivelamento? Eu vou contratar um cara que é mais profissional, coloco direitos e deveres. Nos direitos dele, se ele alcançar uma certa produtividade, ele vai ser muito bem remunerado, ele vai conduzir meu veículo adequadamente e com a própria redução de custos que eu tenho, eu pago o salário do motorista. Exato. Exatamente. Entendeu? E aí eu tenho um transporte do quê? De excelência. O motorista valorizado, no sentido dele ser valorizado financeiramente, mas ser valorizado também como profissional, sendo bem treinado, sendo bem quisto, ele termina cuidando não só da ferramenta, né, que vai reduzir o custo de manutenção, o custo com combustíveis, mas cuida bem do cliente também. Com certeza. Ele se interessa pelo cliente, se interessa pelo produto, se interessa pela carga, se interessa pelo horário. Isso é... Quando a pessoa está feliz no local que ela está, né, é diferente tudo. Tudo é diferente. Se vocês até me permitirem, eu gostaria até de contar um case. Claro. No meu treinamento, Flávio Mário, o que eu vi, tá? Eu estava falando sobre consumo de combustível, de tratamento com motorista, e um aluno pegou e falou assim, professor, certo dia eu estava participando de um evento e um diretor de uma empresa falou isso para todos que estavam presentes. Imagine, São Paulo a Salvador, se o veículo faz 2 km por litro, ele vai consumir 1.000 litros, tudo bem? E ele percebeu que os motoristas estavam o quê? Atrasando a viagem para fazer a venda do combustível, porque não estavam sendo bem remunerados. Sabe o que ele fez?
Chamou todo mundo e disse assim, ó, a partir de hoje, o retorno que vocês me derem com combustível, eu pago no final da viagem em dinheiro para vocês. Um exemplo, São Paulo a Salvador são 1.000 litros. O que ele conseguir de resultado, de economia, ele pagava o valor da bomba no ato em dinheiro. Se o motorista, ao invés de gastar 800, 1.000 litros, gastasse 900, era 100, vamos atualizar hoje, era 100 vezes R$6. Ele recebia, no final da viagem, R$600. Aí você pode estar pensando, poxa, o cara liberou o roubo? Não. A partir do momento que ele fez isso, o cara, para conseguir fazer média, ele tem que fazer o quê? Conduzir na velocidade adequada, calibrar pneu, um monte de coisa. O benefício que ele teve com redução de consumo de combustível e manutenção, pagava os caras. Olha a sacada. Sim. Isso foi coisa do quê? Da antiga, entendeu? Além de atender melhor os clientes. Exatamente, porque ele vai lá feliz, né? O cara tá satisfeito, o cara tá ali sendo bem remunerado, né? Sendo reconhecido pelo seu bom desempenho, né? Por ter reduzido o consumo ali. Ele vai feliz para lá para ser um bom atendedor, né, ao cliente. Sim. E é o cartão de visita, né? Exato. Quando a gente fala muito aqui, né? O motorista, quando ele está na pista, ele carrega ali diversas coisas muito, muito importantes para uma empresa, né? É o patrimônio da empresa, é a marca da empresa, que é o primeiro contato, né? O contato humano, talvez, ali mais próximo. Atendimento. Que é o atendimento, né? Então, você falar da própria vida, quando a gente fala de segurança, né? Que é algo que não tem custo. E, Laércio, eu queria entender, assim, como é que foi o processo, como você bem enxergou, né, de adaptação dos motoristas para as tecnologias, né? Porque aqui hoje a gente está falando muito sobre câmeras, né, de videotelemetria, que a gente sabe que o motorista ele naturalmente se sente invadido com sua privacidade, né? É uma câmera que está ali apontada para ele. E como é que você enxergou o processo de adaptação de cada tecnologia dessa que foi chegando no mercado, né? Antes não tinha rastreamento, aí foi colocado rastreamento, então agora estou vendo minha posição. Isso. Aí passou de um tempo, telemetria, agora estou vendo a forma como eu conduzo o veículo, né? O pessoal de lá do escritório está vendo como é que eu conduzo o veículo. E agora a videotelemetria, né? Que fala, pô, agora os caras me veem, né? Além de tudo isso, ainda me veem. Os conflitos que não foram poucos. Não é difícil você achar na internet aí conflito entre motorista e o sistema de segurança de roteirização, porque o motorista teve que parar num posto que não era o posto indicado pela empresa e o veículo travou e ele não consegue destravar o veículo porque aquele posto não era. Já vi esse vídeo. São vários vídeos que você consegue ver na internet com relação a esse tipo de conflito que surgiu com o tempo, com a implantação das novas tecnologias e que todo gestor de frotas tem que estar atento a esse tipo de conflito para minimizá-los. Como costumo falar, a gente não consegue eliminar, mas minimizar eu acho que é possível com boas práticas. Aí o Laércio vai contar para a gente. Flávio e Marley, quando eu comentei da minha formação, não sei se eu deixei até claro, porque minha formação é engenharia mecânica, engenharia de segurança do trabalho, administração de empresas e fiz MBA em estratégia empresarial. E em cima disso, eu coloquei 4 pilares. Engenharia mecânica, cuidar do veículo. Engenharia de segurança, meio ambiente, sustentabilidade, ESG. Administração, cuidar do dinheiro. E a estratégia empresarial foi onde eu aprendi muito tratar pessoas. Ok? Num primeiro instante, quando você começa a falar e o cara não entende, ele começa a ser o ponto negativo no processo e vai fazer tudo para que a implementação de novas tecnologias sejam prejudicadas. Mas a partir do momento que você chamar o pessoal e explicar, cara, eu vou fazer isso, porque vai ter esse benefício para a empresa, esse benefício para você e esse para a estrutura. Ok? O que vai fazer não é querer te vigiar, é preservar sua saúde. É preservar que você faça uma viagem adequada. É preservar que você possa retornar de um evento, de um transporte, e você curtir com a tua família. Se você quiser beber, se você bebe, mas você tem que escolher um tempo para tal.
E então, a partir do momento que você foi mostrando os prós do processo, e quando ele posicionava contra, você tem uma ferramenta ou uma palavra ou uma perspectiva de retorno de informação, do feedback, num prazo bem rápido para que ele possa entender, ou seja, tratamento pessoa para pessoa de um modo muito mais fácil, que isso que é liderança, não adianta se você gritar, brigar, porque o motorista é o profissional que mais conhece no transporte, tá? Uhum. Você precisa fazer com que ou ele venha para a turma do bem ou que vá para a turma do mal. Se você conseguir trazer ele pro teu lado e você cumprir aquilo que você predeterminou, você ganha parceiros. Então, a partir do momento que nós estamos proporcionando aos condutores, falando da importância da ferramenta e como poderia ajudá-los, eles já começaram a enxergar de um modo diferente. É tudo a questão de falar, porque se você for querer empurrar uma situação dessa, o negócio pode complicar. Muitas empresas, por exemplo, não colocam os responsáveis pelo grupo de motorista ou os principais lá para participar de melhorias dentro de um processo de uma empresa, do processo de gestão de frotas. Não adianta empurrar a goela abaixo que o negócio não vai descer. Porque cada motorista ele tem uma metodologia de condução do veículo. Ele participa de uma situação no trânsito que você muitas vezes, você conhece a ferramenta, mas você não conhece aquela situação. E ele pode lembrar daquela situação e talvez se você não conheça, você vai buscar o quê? Uma estratégia para resolver aquele problema. Então, quem está envolvido no processo de gestão de frotas tem que participar, seja o motorista, seja o RH, seja a segurança do trabalho, operação, TI, todo mundo, quando se fala de gestão de frotas, tem que estar inserido no processo. Hoje o negócio mudou, a empresa como um todo tem que participar, cada um fazendo a sua atividade, mas sempre em pró do resultado da empresa. Porque se não fizer um transporte adequado, perde o cliente, perde o faturamento e ninguém recebe. Então, a estrutura, o pensamento da empresa precisa ser modificado. E muitas vezes tem que vir de cima mesmo para baixo. Uhum. E com a participação da alta direção. Entendeu? A cultura organizacional, ela tem que vir da direção, né? Cultura organizacional. Tem. O que é que os seus colaboradores precisam pensar, como eles precisam agir. Uhum. Ela precisa vir, a gente até falou sobre isso no último episódio com a doutora Tatiana e com o Alvin Clay. E eles deixaram isso bem claro, que a parte de cultura organizacional, a gente falava sobre cultura de segurança e a gente falou e ficou muito claro para a gente que tem que vir da alta diretoria, né? Para que todos possam colaborar da mesma forma. A diretoria, na verdade, é como se fosse a influência de toda a estrutura da cadeia. Sim. E até falando sobre esse ponto, Flávio, eu gostei que você trouxe o exemplo do Alvin Clay e da Tatiane. Quando a gente está falando sobre segurança, né? A gente pensa ali, década de 84, a gente sabe que o trânsito lá, apesar de talvez um pouco com menos regras, né? Um pouco mais caótico, a gente ter... né, várias coisas não impostas de lei, era um trânsito muito mais tranquilo do que é hoje, né? Sim. A gente sabe que a quantidade de veículos aumenta absurdamente a cada ano que passa, né? E a infraestrutura não acompanha. E eu acredito muito que isso está sempre atrelado com a parte de acidentes, né? De sinistro de trânsito. E aí eu queria ouvir de você, Laércio, como é que foi essa perspectiva sua, ou das empresas para com acidentes, o aumento de acidentes também com o passar dos anos, né? Eu imagino que deve ter sido realmente uma crescente muito grande, principalmente aí quando a gente fala de um crescimento e uma dependência do Brasil quanto ao modal de transporte rodoviário, né? Como você colocou, Mari, com o passar do tempo, o segmento o modal rodoviário sofreu muitas modificações, ok? Primeiro, a questão do pavimento, onde os veículos rodam. Antes era uma excelência, hoje é buraco, tá? Os veículos antes eram menos potentes, hoje mais potentes. Quando mais potentes, o motorista associa com maior velocidade.
Perfeito. Então já começaram as restrições em função do quê? Opa, vou restringir a velocidade para tanto, Uhum. ok? E até nessa época, teve até um caso que eu, falando de velocidade com o motorista, porque sempre que eles passavam, tinha um excesso de velocidade, eu chamava para conversar a respeito. E teve um motorista que ele falou que a velocidade para transporte de produtos químicos a gente estava segmentando de 80 e ele teve um pico de 100 por quase 2 minutos, Uhum. não é? Aí eu chamei na sala, eu falei, fulano, mas por que tudo isso daí? Aí ele falou assim, doutor Laércio, é que eu fui fazer uma ultrapassagem, né? Eu falei, cara, mas 2 minutos para fazer uma Uhum. ultrapassagem? Você estava concorrendo com um trem? Aí ele deu risada, aí falou, eu vacilei, doutor. Eu falei, fulano, então, presta atenção, tem questão de segurança, sabe? Então, o modo como você fala, você pode trazer esse profissional para o teu lado. Uhum. Então, a partir do momento que as empresas começaram a se preocupar com acidentes, controle de velocidade, agora o controle de velocidade ainda está focado para a prevenção de acidentes, não para questão de consumo, Uhum. tá? E aí as coisas começaram a modificar um pouquinho. Hoje, a gestão de velocidade, de condução, a gente é um foco com condução econômica para dar os resultados que a empresa precisa no tangente à prestação de serviços para reduzir os seus custos, porque se conseguir aumento de frete hoje está muito difícil, tá? Uhum. Então os fretes estão estagnados e para você ter um resultado você tem que reduzir os seus custos. Então hoje os empresários começaram a se preocupar nos custos e classificar, especificá-los para que eles possam tomar as decisões mais acertadas. Perfeito. De certa forma, a gente até evoluiu, né? Se a gente for ver, Sim, muito. se a gente for ver a Organização Mundial da Saúde, ela diz que 90% dos acidentes acontecem por falha humana. Uhum. E quando a Sim, gente vai ver a própria Organização da Saúde, ela começa, junto com a ONU, ela determina lá a primeira década de ações para a segurança no trânsito de 2011 a 2020, com uma meta de redução de 50% o número de óbitos. Uhum. Quando a gente vai ver lá em 2011, a gente sai de 48 mil óbitos por ano no Brasil e termina 2020 com 35 mil óbitos, né? A gente falha miseravelmente. Somente 2 capitais conseguiram reduzir de acordo com a meta da ONU. Uma foi Salvador, né? E aí dá para explicar por que Salvador estava entre uma das capitais que conseguiu reduzir 50% o número de óbitos, e a outra foi Rio Branco, no Acre. Uhum. Outras cidades também conseguiram, mas capitais apenas 2. Né? Salvador teve uma reestruturação geral da infraestrutura viária, Sim. um recapeamento de sim. todas as vias, a ressinalização de todas as vias, a redução de velocidade, a implantação de equipamentos de segurança, com quebra-molas, lombadas, passagem elevada de pedestres. E isso fez com que a gente tivesse essa redução, a gente alcançasse a redução que a ONU determinava. Estamos vivendo, mais uma vez, a segunda década de ações para a segurança no trânsito, que vai de 2021 a 30, né? Com a mesma redução. Na verdade, reduzir 50% o número de óbitos. E aí nós tivemos, né, uma redução. No período da pandemia, nós tivemos 30 mil óbitos, depois voltamos a 35 mil óbitos. E falhamos. Na primeira década, nós estamos aí vivendo a segunda década, e aí nós temos aqui até uma questão interessante, que foi a transformação no período de pandemia. Sim. Né? Que no período de pandemia a gente ficou restrito, né? Teve a circulação restrita, e nós tivemos uma dependência muito grande do transporte. A gente precisava do transporte em todos os sentidos, né? Então, o transporte começou a ganhar um valor muito grande e, inclusive, a figura gestor de frotas começou a ganhar um valor muito grande, começou a aparecer de forma muito mais visível. Sim. Né? A figura gestor de frotas começou a ser realmente relevante nesse processo. E aí o Laércio falou a respeito da conversa com os motoristas e da evolução dessa conversa. O que foi que aconteceu, Laércio, em relação
a pandemia. Como é que você enxerga antes e depois da pandemia? Nós tivemos aí uma diferença, uma ruptura, ou você não enxerga como se fosse contínuo? Flávio, a partir desse período pandemia e pós-pandemia, o segmento de gestão de frotas já teve uma grande alteração. O fator que antigamente deixava de acontecer, que era análise de números, começou a aparecer porque a importância do monitoramento da operação num todo ficou muito mais clara. Tá? Então você não tinha um contato com pessoa, mas você precisava da informação. Como que eu faço isso? Melhora a tecnologia. Então você tem telemetria, videotelemetria, gestão, apps que colocam as informações do processo, tecnologia na parte fiscal, emissão de notas, tudo isso daí modificou o panorama e fez com que a informática começasse a determinar o rumo dessas atividades do transporte. E, consequentemente, o gestor parou para começar a analisar. Então, ele começou a verificar que muita coisa que estava fora do lugar, ele começou a ver que tinha como melhorar. Estou falando para os profissionais que vestem a camisa, que são gestores na acepção da palavra, que buscam trazer resultados, não aqueles da zona do conforto, tá? A zona do conforto, as empresas continuaram a mesma coisa e só elevando seus custos. Mas a mentalidade desse gestor modificou. Então, com a busca constante da informatização para gerar as informações para que ele tomasse as ações necessárias no menor tempo possível para evitar custos elevados, já virou uma marca. Então, toda a tecnologia embarcada em veículos, como softwares e sistemas que ajudam o gestor, ou todo o processo operacional a ter um resultado muito mais prático, começou a ser o quê? Acontecer. E isso que facilitou a vida dos gestores. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Então, Laércio, a gente está chegando aqui no final do episódio, né? Já chegou aqui no nosso tempo, mas eu acho que foi muito interessante a gente falar sobre esse tema de como é que a gestão de frotas evolui, ainda mais com uma pessoa que tem aí já 40 anos, né? Se a gente for botar no papel, com 40 anos acompanhando a gestão de frotas crescendo. Exatamente. É realmente um acúmulo de experiência, assim, que acho que a gente não recebeu até então aqui no podcast, né? Uma pessoa com tanta experiência como você, Laércio. Então, foi muito rico a nossa discussão. As pessoas que estão ouvindo agora entender um pouquinho de como é que foi esse passo a passo, né? De como é que foi essa chegada das tecnologias, acho que é bem interessante. Tem uma questão que a gente sempre traz aqui, que é a área de gestão de frotas é sempre uma área que não tem uma pessoa... Na verdade, não tem uma pessoa, não. Na verdade, não tem uma estrutura que a pessoa já vai formada em gestão de frotas. Ela, a partir de outras gestões, né, a partir de outras formações, ela vai ali se introduzindo na área de gestão de frotas. E você falou, né, com as suas formações também, que é um cenário parecido que ainda hoje ainda se continua, né? Pessoas que vieram de engenharia, administração, né, que vai ali se aproximando da área de gestão de frotas. Então é bem interessante ver o quanto que o tanto de experiência, além das suas formações, né, trouxeram à gestão de frotas um conhecimento maior. Eu queria agradecer, né, novamente aqui a sua presença. Queria saber, Laé, se você tem algum recado final para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, com essa sua vasta experiência, né, o que é que você recomenda para os gestores de frotas que estão ouvindo a gente? Flávio e Marley, o que eu gostaria de deixar de recado para os gestores, né? Que eles primeiro precisam entender, é necessário que eles entendam esse processo operacional. Como começa e como termina um ciclo de um veículo dentro da frota. Você tem o planejamento, quando você vai pensar em comprar o veículo, aí você faz a aquisição, aí tem a parte da operação onde você usa o veículo, tem a manutenção onde você cuida desse veículo para que ele possa exercer o transporte a ele solicitado de um modo excelente. Tem a parte de renovação da frota e depois tem a parte da venda. Tá? Esse é o ciclo que é o básico.
Em cada um desses ciclos tem as várias ramificações. Em todas essas ramificações, ele tem que entender e procurar aferir aquilo que é relacionado a tempo e que é relacionado a, a valores. Uhum. Ou, quer dizer, tem que fazer gestão, não é gestão do tempo, é gestão no tempo. No tempo que ele tem disponível, das 8 às 18, ele tem que se dedicar para fazer com que essa frota esteja disponibilizada em condições adequadas para realizar o transporte, para que ela seja o fator de rentabilidade dentro da empresa. Muitos falam que a frota, a manutenção é gastão. Não, a frota não é gastona do processo. Imagine, você tem 100 veículos e você tem à disposição 80. Se o seu veículo fatura por dia 5 mil reais, 80 vezes 5, você já gerou o quê? 400 mil reais para faturamento. Ah, mas a frota está parada. Aí não é problema da manutenção, é problema do comercial que não colocou carga. Uhum. Mas ele já gerou naquele dia 400 mil reais de faturamento. Ele proporcionou. Se não estão usando, já não é problema dele. Ok? Então, essa questão de utilizar bem o veículo, conhecer, como eu disse, conhecer o processo operacional, realizar um trabalho de excelência, veículos em condições adequadas, condutores que conheçam bem do veículo, que conheçam bem do produto que está sendo transportado, que conheçam as particularidades de cada um desses contratos para que eles possam chegar no tempo certo, fazer a coisa que seja mais adequada, né? Ter uma liderança participativa e focada em resultados, entendeu? Transparência. O gestor precisa ser transparente e precisa se posicionar de um modo a buscar aquilo que a empresa tanto precisa, ok? Funcionar como um facilitador do processo, ok? Porque ele está no meio de campo, ele tem que tocar a bola para todo mundo e deixar o centroavante na cara do gol. Isso precisa acontecer, não é? E saber que a importância que tem uma redução de custo no processo. Ele não tem que buscar os menores custos, ele precisa buscar os melhores custos. Porque o que acontece? Às vezes você vai ter um valor elevado, mas você libera o veículo mais rápido e você tem o quê? Ganho de faturamento. Quantos gestores ficam brigando por R$50 numa peça dos suprimentos, gestores de suprimentos, brigando por R$50 numa peça e deixa de faturar R$5 mil por dia? Então não tem nexo isso. Ele precisa entender essas facilidades, conhecer bem o contexto para que ele possa trazer os resultados. E simplesmente faça o básico. Faça a gestão. Se você não tem pessoas, coloque a tecnologia para te ajudar. Mas é fundamental que ele conheça também o processo, porque a partir do momento que ele definiu o processo, onde tem o início, meio e fim, ele vai contratar ferramenta. Se a ferramenta encaixar naquele processo onde ele possa deixar de usar as planilhas Excel para usar o teu sistema, é ganho de produtividade e rapidez. Porque se ele criar alguma contrariedade, se ele provocar alguma contrariedade, ele pode engolir a ferramenta que colocaram à disposição, mas ele vai trabalhar o quê? Com a ferramenta Excel. Ou seja, o dia tem 24 horas e as coisas vão acontecer pela metade, porque ele tem que utilizar os dois sistemas. Então, conheça o processo, defina o que é início, meio e fim, se capacite, busque tecnologia, ok? E para alcançar esses melhores resultados. É isso que eu vejo como ponto importante, né, nesse processo de gestão de frotas, para que ele possa alcançar esses resultados. Perfeito, perfeito. Então fica aí com esse recado de Laércio, né? Para você melhorar a sua gestão de frotas. Eu acho que Laércio fez um resumão ali de como ter sucesso na gestão de frotas, né? Então é isso, eu queria agradecer a sua presença, agradecer a presença de Flávio, do Laércio aqui. Peço para você se inscrever no canal aqui, deixar seu curtir, seu comentário também para saber o que é que você achou desse conteúdo e compartilha também esse vídeo, esse podcast aqui com alguém que você acha que pode ser relevante. Então é isso, obrigado, até a próxima e tchau, tchau.